O tema que está apresentado aí, não fui eu que propus esse tema. Não sei se foi o Isal ou alguém a quem ele passou a responsabilidade. Avaliando a pesquisa. Frente a esse tema, eu fiquei pensando, o que eu vou falar lá? Não tenho fama nenhuma de pesquisador. Então, realmente eu decidi ativar o meu processo de intuição e escolher o que eu deveria apresentar para vocês. Então eu resolvi falar com vocês sobre transdisciplinaridade. Todos vocês já ouviram falar nisso? Transdisciplinaridade. Por favor, levantem o braço sem cerimônia, eu quero saber quem já ouviu falar. É uma minoria. Transdisciplinaridade, na realidade, é a coisa mais importante dentro da pesquisa. O que é transdisciplinaridade? Transdisciplinaridade é a disciplina que está entre, através e além das disciplinas. É uma espécie assim de atmosfera. Você não vê, você não apalpa, mas sem ela você não vive. Esse oxigênio que estamos respirando, ninguém pensa nele. Vocês estão pensando no ar? Será que vai ter ar? Será que não vai ter ar? Não. Mas sem ar não vai. Ele está aqui entre nós, dentro de nós e além de nós. Assim é a transdisciplinaridade. Esse termo, transdisciplinaridade, foi apresentado pela primeira vez por Piaget, em 1970, num seminário internacional em Lyon, onde estavam dialogando sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade. Todas elas desconhecendo que havia uma transdisciplinaridade no meio delas. E o Piaget, o grande educador, descobriu a presença dessa transdisciplinaridade, normatizando tudo e ninguém reconhecendo a presença dela. Ele não inventou, ele não sugeriu, ele descobriu a presença. Todos trabalhavam com a transdisciplinaridade sem saber. Só que já nessa época, nesse século XX, a transdisciplinaridade foi imposta e normatizada pelo relatório Flexner. Mas, após Piaget ter demonstrado, descoberto esta presença da transdisciplinaridade, a Unesco tornou-se, então, assim, responsável para desenvolver o que é isto, transdisciplinaridade, qual o real papel e como. E ela, a partir desse 1970, começou a trabalhar com as cabeças pensantes do mundo inteiro e resolveu saber como é que estava o conhecimento científico nas suas entranhas, e realizou uma primeira reunião das grandes cabeças pensantes do mundo em Córdoba, na Espanha, em 1982. Não chegaram a conclusão nenhuma. A Unesco não desistiu. Em 84 reuniu a mesma turma em Tsukuba, no Japão. Houve um esboço, tentativa de encontrar algo, mas pouca coisa. Só em 1986
Em Veneza, a Unesco chegou à conclusão e fez a Declaração de Veneza. Todos vocês conhecem a Declaração de Veneza? Por favor, levante a mão quem conhece. Vocês veem? Não é ignorância de vocês. Simplesmente não dão a notícia. Eles dão notícia que querem, como querem, e nós recebemos e fica por isso mesmo. Festeja-se muita coisa, outra coisa não se festeja. Na semana passada, por exemplo, dia 20, dia da consciência negra. Eu acho isso um absurdo, consciência negra. A consciência é humana. É humana. Não tem diferença, é humana. Fizeram toda aquela festividade para fazer uma demagogia, não sei para quê. E esqueceram do dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira. Ninguém lembrou do salve lindo perdão da esperança no dia 19 de novembro. Esqueceu-se. Para que serve a bandeira? Então é o que eles querem e nós levamos. E coisas que nós recebemos a informação, não recebemos. Então vocês não conhecem a Declaração de Veneza, porque não saiu no Fantástico, não saiu no Globo Repórter, não saiu no Domingo Espetacular, então vocês não sabem nada. Nunca ninguém fica sabendo nada, a não ser que saia no Fantástico. Se sair no Fantástico, todo mundo fica sabendo. E a Declaração de Veneza, em 1986, chegou à conclusão: a ciência chegou aos seus confins. Não há possibilidade mais de desenvolvimento científico sem interação com a filosofia e as tradições. Esse é o resumo da Declaração de Veneza. A ciência chegou aos seus confins. Sem interação com a filosofia e as tradições, não é possível. Eu dou para vocês um exemplo. A evolução da ciência, que é uma escrava da tecnologia, chegou ao Concorde. Que avião maravilhoso, não? Ir de Paris a Nova York em 3 horas, que beleza! Cadê o Concorde? Cadê o Concorde? Acabou o Concorde. Porque 3 horas de Nova York a Paris não interessa muito. Pelo preço que é, pelo perigo que é aquele aparelho. Teve que desaparecer. Não adianta. Esse tipo de desenvolvimento científico que se acha uma beleza, 3 horas para fazer Paris-Nova York, não adianta nada. Ele não adiantou, acabou, não existe mais Concorde. Chegou aos confins mesmo. No que está baseada essa transdisciplinaridade que vocês que fazem pesquisa obedecem e nem sabem? Ela está fundamentada em 3 pontos. Como todo plano, são 3 pontos que determinam um plano. Nessa transdisciplinaridade, comanda desde 1910, impositivamente, até agora ainda está mandando, está fundamentado nesses 3 pontos. Quais são? A linearidade, que é a física newtoniana, a mecanicista. A linearidade. Todo fenômeno é linear. É nisso que se fundamenta. E para entender toda essa fenomenologia linear, é utilizado o que eles chamam de razão, e que eu chamo de racionalidade lógica. Que a racionalidade lógica é um tipo de razão, e não sinônimo. A lógica não é sinônimo de razão, é um tipo de razão. É um tipo artificial de razão criado por Aristóteles. Espetacular, maravilhoso. Mas é um tipo de razão, a lógica.
e se transformou numa ciência formal ao lado da matemática. São as duas ciências formais, as duas ciências que dão forma a todas as outras ciências, a lógica e a matemática. E o outro terceiro ponto é a realidade sensorial, ou seja, só é real aquilo que você consegue atingir com o seu pontapé ou com a sua escalada, senão não é real. Se você ouvir, é real. Se você lamber, é real. Se você apalpar, é real. Se você chutar, é real. Isso é a realidade. São as 5 realidades sensoriais. Cima dessas 5. Se eu enxergar, se eu medir, é real. Se eu não medir, não é real. Isso evoluiu tanto que a filosofia materialista deixou de ser filosofia para ser uma crendice, uma superstição. Porque para o materialista agora, o que importa é a interpretação do fato. Se você conseguir interpretar o fato existe. Se não for possível interpretar, não existe. Não existe. Então, por exemplo, no meio da homeopatia, não existe comprovação científica. Isso é um argumento de quem não está na ciência, é uma ignorância. Agora, de quem está no mundo da ciência, é uma necessidade. Ou seja, é um nécio quem diz uma coisa dessa. Ele desconhece aquilo que deveria conhecer. Porque você só prova o que é provável. O verdadeiro você não prova. Não é provável? Como é que você vai provar o verdadeiro? O fogo queima você porque está provado cientificamente que ele queima? Não. Queima porque queima. A água molha porque molha. Não tem para comprovação científica, tem? A homeopatia, meu Deus do céu, ela curava doente no tempo das Asclepeias, séculos antes do Hipócrates nascer. Ela já curava doente. Quando Hipócrates descobriu que a homeopatia era um tratamento eficaz, os sacerdotes já usavam Veratrum album para curar a cólera. O mesmo remédio que acabou com a epidemia de cólera em Londres em 1850. O mesmo remédio que acabou com a epidemia de cólera na Pensilvânia e em Cincinnati. Então vocês querem provar que a homeopatia funciona ou não? Pelo amor de Deus. Se vocês não conseguirem provar, vocês são incompetentes. Ou então, pelo menos, vamos fazer como Voltaire disse. Voltaire, que era um grande crítico das religiões, ele disse: é impossível provar a presença de Deus, mas o contrário só conduz ao absurdo. Eu continuo na minha dúvida. Então você só prova o que é provável. O que é autêntico e real é improvável. Então uma homeopatia você não vai provar nunca. Você pode simplesmente apresentar e demonstrar a sua eficiência por uma outra forma que não a lógica. E é isso que propõe depois agora a nova transdisciplinaridade. Porque a Declaração de Veneza disse exatamente isso. Chegou aos seus confins. Se não interagir com a filosofia e com as tradições através de uma transdisciplinaridade pertinente, não será mais possível o desenvolvimento científico. Isso não quer dizer que tudo que está sendo feito é uma besteira. Absolutamente não. A linearidade, por exemplo, não vai ser abolida. A linearidade vai ser substituída pela complexidade na nova transdisciplinaridade. Mas essa substituição não extermina. Veja, por exemplo, você é capaz de se agasalhar
no inverno com 20 novelos de lã? Pegue 20 novelos de lã e tenta se agasalhar com os 20 novelos. Não dá. Mas se você entregar isso para a vovó, ela vai tricotar uma suéter para vocês e você vai se agasalhar com os 20 novelos de lã transformados em uma suéter. Não existe complexidade sem a linearidade. Mas a linearidade é o início. A complexidade é que vai além. É a transdisciplinaridade maior. Então, a complexidade vem substituir agora a nova transdisciplinaridade. Tudo é complexo. Complexo. Plexo é rede. É interação. O que importa é a interação e você participar dessa interação. Complexo. É eu no plexo. Eu tenho que estar participando. Coisa que na velha transdisciplinaridade que ainda comanda, o sujeito está afastado. O cientista é um profissional literalmente irresponsável. Ele não tem nada a ver com isso. Tanto é que ele não pode escrever eu fiz e observei. Observou ser. No máximo, um plural de modéstia. Observamos que? Observamos quem? Não, quem foi? Não tem nada a ver com isto. Aconteceu, está aí, ó. Irresponsabilidade. Na nova transdisciplinaridade, a responsabilidade do cientista passa a ser exigida. É o complexo. Ele participa do plexo. Ele participa da interação. E não mais a racionalidade lógica está coordenando. Agora é a racionalidade intuitiva. Intuição não é coisa de poeta, embora o poeta use. Intuição é uma coisa que o cientista sempre usou. E se ele não usar, não faz nada. Tem até a velha história nossa do nosso Arquimedes, que recebeu uma incumbência do rei para saber se a coroa dele era de ouro. E o Arquimedes, coçando a cabeça para querer responder, tinha que responder isso aqui, e luta, e vai pensando, quebrando a cabeça. Aí cansou. Deixa eu tomar um banho. Lá foi ele, encheu a banheira, entrou na banheira, refastelou-se. E naquele entrar na banheira, o que aconteceu com ele? Ele que estava em beta, raciocinando, com a racionalidade lógica, o hemisfério cerebral direito trabalhando na toda, acima de 15 Hz, estava lá por 30 Hz para ver se resolvia. Ele na banheira, aquilo caiu de 30 para essa, eu acho que foi lá para uns 7 ou 8 Hz, quase o mínimo. O hemisfério cerebral esquerdo começou a dominar, ele entrou num estado alfa, o estado da intuição. Aí ele captou e percebeu, o que essa água subiu? Clique! Daí não foi nem matemática, ele saiu pelado, correndo pela rua. Eureka! Descobriu aquilo que nós usamos hoje, que é a fórmula da densidade. Massa sobre volume dá a densidade e caracteriza a densidade do material. Foi a intuição. A intuição acontece, no caso dele não foi nem intuição, foi a inspiração. Porque a inspiração é uma intuição específica quando você está trabalhando profundamente num determinado problema. A intuição é inespecífica, é da vida em geral, é lato sensu. A inspiração é senso estrito. Então, a inspiração passa a ser a substituta da racionalidade lógica. Não substituta, põe para lá e só vale agora. Não.
é um além, é um trans, além. E não mais só a realidade sensorial. A realidade é muito mais do que a sensorial. Eu não vou falar sobre tudo isso aqui, que esse é motivo para um curso, não para uma mesa redonda. Mas só para deixar vocês meio um pouco afobados, não só a realidade sensorial, são diversas realidades. Primeiro, a realidade imanente. Na realidade imanente nós temos a realidade sensorial, a realidade clarividente, a realidade transpsíquica e a realidade mítica. Isto é o imanente da realidade. O transcendente da realidade é a materialidade, a quântica e a virtual. São 3 realidades. Isto é vasto, é amplo, mas só para vocês saberem que a coisa está muito mais além. Não é difícil. A coisa é para ser vivenciada e começar a vivenciar. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é uma pequena informação. E como nos ensina o grande Mohan, que eu vou citar aqui para vocês, ele diz que a informação é a causa primordial que o conhecimento deve dominar e integrar. Ou seja, isso que eu estou falando para vocês, o conhecimento de vocês deve pegar essa informação, dominar essa informação que eu estou dando e integrar essa informação que eu estou dando ao conhecimento de vocês. E ao mesmo tempo, este conhecimento tem que ser constantemente visitado e revisado pelo pensamento. E o pensamento é o capital mais importante do indivíduo e da sociedade. Só que o pensamento não é uma coisa estanque. Deturparam, inclusive, o grande instituidor do pensamento, que foi Descartes. Todo mundo fala em cartesiano, método cartesiano, e que não sei o que é cartesiano, mas esqueceram exatamente do que Descartes falou. Quando Descartes apresentou a sua ideia, que é mantida até agora, ela é mantida parcialmente, não como ele disse. Ele falou, são 3 coisas da natureza. 3 coisas, res, em latim. O res cogito, que é a coisa pensante. Ele disse, eu penso, logo eu existo. O resto é o resto. Eu sou fundamentalmente um pensamento. Tudo mais é extensão daquilo que eu penso. É a coisa, a res extensa. Todo mundo tem feito o cartesianismo desse jeito. Mas ele disse uma outra coisa que todo mundo esqueceu de dizer. Assim que eu penso, logo existo, eu devo tomar cuidado porque eu não sou perfeito. Então eu devo duvidar de tudo que eu penso. Eu penso, logo existo. Eu duvido, logo eu existo. São 2 coisas fundamentais que têm que estar sempre presentes. Isso dito por Descartes. Porque só existe um pensamento que é perfeito, que é do res infinita, que é Deus. O que fizeram com Deus? Não jogaram fora, não. Vestiram. Olha como você vê cientista com o res infinito e vestido. O que ele fala está falado e ponto final. Quantos não tem assim? Igualaram o res infinita com o res... O eu penso, logo existe. Mas o Descartes já havia previsto aquilo que foi ser prêmio Nobel do Heisenberg em 1932, o princípio da incerteza, que é o princípio que domina agora. Um novo paradigma. E quando eu disse para vocês que eu estou transmitindo para vocês uma informação, que é a causa primordial
primordial do conhecimento de vocês a partir de hoje. Essa informação também eu recebi essa informação. E quem me passou essa informação também recebeu uma informação. Quem também recebeu uma informação. Quem também recebeu uma informação. Quem também recebeu uma informação. E também recebeu uma informação que a física quântica diz que a causalidade é descendente. É o princípio básico da física quântica. Causalidade descendente. Toda causa tem uma causa prévia, que começa na causalidade primordial. Chamem vocês o que quiserem a causalidade primordial. A maioria entende que a causalidade primordial é Deus. Querem dar outro nome? Tem. A física quântica chama de causalidade primordial e aquilo que Platão chamava de causalidade original, em que ele está apontando para cima, lá no quadro de Rafael. A causa original está lá para cima. Então, esta deturpação que fizeram do Descartes, nós precisamos reconquistar. E são esses os 3 pontos principais: complexidade, chama-se de intuicionismo. E com intuicionismo vocês vão encontrar no Google bastante. Eu gostaria de chamar intuiciologia, que é o sentido da intuição. Porque ismo dá uma noção de idealismo. Isso é muito pernicioso. Idealismo é ideia dominadora. Mas é intuicionismo que está lá. Se vocês forem procurar, é o que vocês vão ter que estudar: intuicionismo. E depois a causalidade é um pouco mais complexa. Mas para tudo isto é preciso acontecer alguma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês. Agora, esse livrinho, eu acho que também vocês não ouviram, não conhecem ainda, Edgar Morin. Esse livrinho aqui, basta para esse livrinho aqui vocês começarem. Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita. A capa desse livro já é tudo. Para repensar uma reforma, e quantas vezes se falou aqui o que precisamos reformar, e mesmo nós aqui no nosso ambiente, meu pai que está fazendo, é preciso antes reformar o pensamento. Se não reformar o pensamento, não dá para fazer reforma nenhuma. E depois que a reforma for feita, vocês vão sentir a necessidade de fazer uma nova reforma de pensamento. Ele precisa estar constante sendo reformado. Leia esse livrinho para ficarem despertos. A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin. Vocês lendo esse livrinho, vocês vão perceber o efeito borboleta. Porque esse livrinho funciona. Já ouviram falar no efeito borboleta? Esse aí já virou filme, coisa tudo mais. O efeito borboleta foi um trabalho que Edgar Lorenz apresentou no dia 29 de dezembro de 1970, dia 26 de dezembro de 1979, no Congresso da Associação Americana de Progresso à Ciência. E tinha como nome: pode uma borboleta, o bater de asas de uma borboleta na Amazônia formar um furacão, um tornado no Texas? O pessoal estava lá todo alvoroçado. O que é isto que esse cara vem trazer aqui? O Edgar Lorenz, o meteorologista. E ele demonstrou matematicamente para o pessoal que é assim que se forma. Só que o pessoal ainda está entendendo que o Edgar Lorenz deu uma metáfora. Não é metáfora. A turma começa a substituir de borboleta voando em Xangai, fazendo tempestade em Nova York. Não tem nada disso. O que ele descreveu foi a realidade. Aquela borboleta vai ter que voar naquele momento, junto com a outra borboleta de lá, para ir passando, pegando as brisas, as outras brisas, cruzando a Amazônia, atravessando ali, e dá o tornado. É assim que se forma o tornado. Não é metáfora. Não é metáfora.
Então isso aqui é a borboleta. E depois de vocês lerem os outros livros de Morin, vocês vão ler uma obra que se chama O Método. Então aquele método cartesiano que vocês estão habituados, todos nós estamos habituados e fazemos, não é para jogar fora, hein? Eu não estou dizendo, joga fora tudo isso e vou fazer tudo novo. Não, não é nada disso. Vai ter que fazer diferente. Diferente. Aí vocês vão ler uma obra dele que se chama O Método. Só que essa obra tem 6 volumes. No primeiro volume ele trata a natureza pela natureza. No segundo ele trata a vida pela vida. No terceiro, o conhecimento pelo conhecimento. No quarto, as ideias. No quinto, a humanidade pela humanidade. E no sexto, ética. É volumoso, mas é o nosso futuro. Vamos fazer tudo como nós estamos fazendo, mas vamos concluir com profundidade maior. Esta complexidade, esse pensamento da complexidade, também lá vem o 3, ele está fundamentado em 3 teorias. O pensamento da complexidade, de perceber esse complexo, esta rede interativa, e nós como uma da rede interativa. Primeira teoria da informação, que é isso que já estava acontecendo, a informação que eu estou dando para vocês. Da onde vem essa informação? Vem de uma outra informação, vem de uma outra informação, e vem essa borboletinha que voa em algum lugar, que não é nem matéria nem energia. E a informação é aquilo que nos ajuda a compreender a surpresa, o inesperado e a incerteza. Ainda vamos entender o que o Heráclito disse lá no século VI a.C. Se você não esperar pelo inesperado, jamais se aproximará da verdade. Só agora que vai dar para entender isso. Se você não esperar pelo inesperado, jamais se aproximará da verdade. E a informação é aquilo que controla a energia e que dá autonomia ao sistema. Não é coisa, é a informação. A outra teoria que sustenta o pensamento da complexidade é a cibernética, que é a ideia de recursão. A age sobre B e B responde com ação sobre A. Tudo isso é interativo na complexidade. Tudo agindo sobre algo e o algo agindo sobre aquilo. E que, no ser vivo, se conhece isso como homeostase. E aí lá vai para se aprender um pouquinho mais de cibernética. E em terceiro, é a teoria geral do sistema. A ideia fundamental da teoria geral do sistema é o holos. Vocês já ouviram falar em holismo? Já ouviram, né? Mas eu acho que às vezes é difícil compreender essa coisa, o que é o holos. O nosso português tem poucas palavras onde é empregado o holos. Em alemão tem o Heil, que é derivado do holos. Em inglês tem o health, que é derivado do holos. O hello, do americano, é derivado do holos. Nós em português temos, por exemplo, o holocausto, que é a destruição plena, não só física, mas moral. Nós temos o católico, que é a união da plenitude. São poucas as palavras. O holo é a ideia do pleno. E o pleno sendo igual à parte, e a parte igual ao pleno.
Olha, fica difícil às vezes para explicar. Aliás, a explicação é um troço que eu meio abomino. Vocês sabem o que quer dizer explicar? Explicar vem do latim plicar, que quer dizer dobrar, enrolar. Quando você enrola para fora, você explica. E é o que a maioria das pessoas fazem. Explicação científica é uma enrolação pura. Tanto é que eu chamo pesquisa científica, a maioria delas, como modelagem persuasiva de interesse. É ou não é? É ou não é? E comprovação científica eu chamo de demonstração persuasiva. Você é persuadido a acreditar naquilo. Ponto. Você foi enrolado, foi dobrado. Deixa que eu dobro ele. Deixa que eu dobro ele. O plicar é muito importante só quando for feito para complicar. Ou seja, plicar junto. Como no complexo. Vamos dobrar junto. Já que somos complexos, vamos complicar, vamos explicar junto. E vamos dobrar junto para quê? Para implicar. Colocarmos na ordem implicada, como nos ensinou David Bohm na física quântica. A ordem implicada que é aquilo que comanda tudo dentro de nós. Por isso que eu não gosto de explicar. Não foi para explicar que a teoria geral do sistema fica meio atrapalhada. Então, eu vou dar uma demonstraçãozinha, como se fosse um mágico para vocês. Espera um pouquinho. Estão vendo isso aqui? Aí de longe até parece um clipe, né? Mas deu para saber o que é, né? Vamos dar um nome, uma argola, uma alta. Tá certo? Então eu tenho aqui para vocês um monte disso aqui. Um monte de argolas. Eu vou fazer uma análise nesse monte de argolas. Análise. Ana, outra vez, Lise partir. Então eu vou partir esse monte. Está aqui uma alça. Vou analisar outra vez. Quer dizer, eu vou partir outra vez. Ana, outra vez. Lise partir. Vou pegar outro que está aqui, ó. Vou pegar outro que está aqui. Até o ponto que está feita a análise. É um picadinho. Análise é sinônimo de picadinho. Tudo bem. Dá para estudar um por um aqui. Direitinho. Aí nós vamos fazer uma síntese. É uma coisa que se orienta. Vamos fazer uma síntese. Ó. Sintetiza, volta um monte de alça. Tá certo? Vem longe. Aqui. Olha um monte aqui também. Só que isso aqui não é um monte de alça. Tem uma corrente. O que tem de diferente do monte? Tem alguma matéria aqui? Tem uma pilha que fez? Não tem nada. Não tem nada material. Não tem nada de energia. Tem apenas uma interação entre as argolas. Sem interação, nada existe. O fundamental daqui, a corrente, é a interação. Sem interação, jamais existirá corrente. E nós não vamos fazer nada com um monte de argola. Mas com uma corrente, nós fazemos uma série de coisas. Deu para entender agora o que é sistema? O hálus é diferente da somatória das partes. São 36 argolas e aqui uma corrente. É diferente de 36 argolas. Está claro, sem explicação, não? O que é sistema? E nós somos um sistema vivo. Vamos ligar esse negócio? Tá aí. Nós vamos ver o que é um sistema vivo.
Engraçado que há uns tempos, tempo que eu estou pensando nessas coisas um pouco diferentes, já fiz várias palestras em faculdade de biologia. Você sabe que nunca nenhum deles me deu uma definição do que é um ser vivo. E eu procurei nos livros de biologia, nunca encontrei. Vocês já encontraram, por acaso? O que é um ser vivo? Ser vivo, ser vivo. Eu já vi uma definição, que é um processo de autocombustão automática. Maravilha. Diniz, não existe aquela definição que fala que o ser vivo é aquele que tem a propriedade de crescer, a propriedade de locomover? Eu li uma vez isso num livro de ciências, mas muito tempo atrás. Vão descrevendo uma série de propriedades, mas sempre vai faltando. Não sempre vai faltando, por quê? Porque é o pensamento linear. O pessoal está acostumado com linha de pesquisa, não é isso que tem na universidade? Linha de pesquisa, vai tudo na linha. Você precisa ser correto, ou seja, você tem que estar na reta. Larga de ser um cara complexo. Como eu acharam que complexo é sinônimo de difícil. Não é, não. E o simples não é o oposto de complexo. O simples nada mais é que o complexo orientado a um sentido. Por isso que se chama simplex. Plex vem de rede, sim. Orientação. Então um complexo é uma rede indefinida. Mas na hora que você pega aquela rede e transforma, por exemplo, numa tarrafa, a tarrafa é simples. Mas você só pode pescar daquele jeito, não pode pescar de outro. O simples tem uma definição, o complexo jamais. Um deriva do outro. Dá uma trincada. Vamos ver o que é um sistema vivo. Só chega. É um complexo de elementos com um padrão de auto-organização, orientado ao sentido da vida, através de uma estrutura e função, sob a informação do processo mental. Complexo. Um complexo interativo. Esse sistema vivo tem outros sistemas. Se o sistema vivo é complexo, tem outros sistemas, como nós. Temos sistema urinário, sistema nervoso, sistema respiratório. São sistemas que se interagem e formam o sistema vivo. É um complexo de elementos. Está aqui, tudo. E temos um padrão de auto-organização. Ninguém fica pensando para respirar, nem para fazer o coração circular. Ele é auto-organizado, vai tocando. Para quê? Esse negócio de não dizer que não tem sentido, não tem, é o sentido da vida. Há um sentido. Vocês querem saber qual é o sentido da vida? Vivam. Porque definição não tem. Se der alguma definição, vai ser uma enrolação, uma explicação sem sentido. O sentido da vida é percebido vivendo. Viva e você percebe. Se você for um sobrevivente, meu Deus do céu, aguente as consequências. Está orientado ao sentido da vida. E quem faz isso é a estrutura e função. Mas a biologia moderna só tem estrutura e função. Não sabe nem para quê. Mas é só estrutura e função. A estrutura e função tem exatamente essa propriedade de fazer chegar ao sentido esse padrão de auto-organização do sistema. E quem controla isso é o processo mental. Mente não tem nada a ver com o cérebro. O cérebro é um órgão como outro qualquer. Não é porque ele tem a sua função de coordenação que ele é o mais importante. Não é, não. Tem até uma piadinha que demonstra que não é ele quem manda. Quem manda é aquele orgulhinho ridículo de uma sílaba só para denominação, e quando a gente pronuncia o nome dele é um palavrão. Porque se ele não funcionar, não há cérebro que resista. 15 dias depois ele fica completamente incapacitado de pensar. Então, um órgão não é mais importante que o outro, muito menos o cérebro. O processo mental é o padrão que une. É a informação primordial.
Ela atuando sobre o cérebro gera o psiquismo. E é ela que comanda, por informação, o sistema vivo. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês no meio homeopático é mostrar para vocês o parágrafo 9 do órgão. Aperta. Guarda apertando. Comparem as colorações e vocês vejam. Autocracia, auto-organização são sinônimos. É governo automático. Corpo material, é o organismo, estrutura e função. Processo vital admiravelmente harmônico. Auto-organização. Nosso espírito racional, processo mental. Mais elevado objetivo de nossa existência. Sentido da vida. Vocês olhando o parágrafo 9 e o conceito de sistema vivo, por favor, não me diga que é semelhante, porque não é. Não me diga que é igual, porque também não é. Igual são duas moedas de R$1. São duas coisas. Parágrafo 9 e sistema vivo é a mesma coisa. Percebam, é a mesma coisa. Hahnemann já era sistêmico. Ele entrou no barco do vitalismo, porque o vitalismo na época era o que mostrava a realidade melhor. E vitalismo não é outro nome de animismo. Vitalismo foi uma visão de Barthes na escola de Montpellier, quando ele separou esse princípio vital da alma, em que ele pôs o princípio vital no organismo, independente da alma. E foi nisso que Hahnemann embarcou, porque Hahnemann era absolutamente avesso à metafísica dentro da medicina. Então ele embarcou nessa visão vitalista que tinha acabado com o animismo, de pôr a alma que fabricou um piloto para conduzir a máquina. O Barthes acabou com isso e o Hahnemann embarcou nesta. E além de Hahnemann, depois surgiu Bergson, com o elan vital, e que foi considerado como o último dos vitalistas, porque foi substituído por Teilhard de Chardin, que veio demonstrar na sua lei de complexidade e consciência, de uma forma mais sensorial, esta coisa meio fantasma do princípio vital e do elan vital dentro da lei da complexidade de consciência. Consciência reflexa e Teilhard de Chardin. Em que ele diz que a evolução ocorre com a ampliação da complexidade e é acompanhada por um aumento da consciência que termina na espiritualidade humana. Teilhard de Chardin transformou o vitalismo naquilo que é uma ideia sistêmica. O Teilhard de Chardin também morreu antes disso tudo aparecer. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, que o Hahnemann já era sistêmico. De maneira que para estudar a homeopatia cientificamente, por favor, não abandone nada disso do que foi feito linearmente. Isto é altamente importante. Porque veja, apesar de existir esse jipe de 4 rodas, a carroça não foi abandonada ainda. Tem coisa que só a carroça faz. O jipe não faz, tem que ser a carroça. A linearidade vai continuar, mas ela tem que ficar dominada por essa transdisciplinaridade mais ampla. Então, eu simplesmente, com essa informação, convido vocês a começarem a ler este livrinho e passar para esse grande defensor e apresentador da nova transdisciplinaridade. O pensamento da complexidade, teoria da informação, cibernética e teoria geral do sistema. Intuicionismo e diferentes níveis de realidade. Esse é o começo para vocês, que a maioria nunca tinha ouvido falar em transdisciplinaridade, nem na antiga, muito menos da nova.
Isso vocês não vão aprender em faculdade nenhuma. E se vocês não tomarem cuidado, vai ser a última vez que vocês vão estar ouvindo falar sobre transdisciplinaridade. Será a última vez, não vão ouvir mais. Porque não vai sair no Fantástico e nem tão cedo também vai sair no Globo Repórter. Obrigado e, por favor, deem progresso ao mundo do conhecimento.